Mas por que Deus aceitou o sacrifício do seu próprio filho, sendo que na lei de Moisés, Deus deixa explícito a proibição de sacrifício humano? Em Romanos 5,12 vai ter um pequeno resumo para que venhamos compreender o plano de Deus para a salvação da humanidade. E o verso vai dizer: quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele trouxe consigo a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Assim o pecado já existia no mundo antes mesmo do advento da lei, mas não podia ser levado em conta, uma vez que a lei não fora dada. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Na verdade, Adão era uma figura daquele que haveria de vir. E também não há comparação entre o pecado do homem e o perdão de Deus, pois este único homem, Adão, trouxe a morte para muitos por meio de seu pecado. Porém, este outro homem, Jesus Cristo, trouxe perdão para muitos por meio da graça divina. E existe uma diferença entre a dádiva de Deus e o pecado de um só homem. Por um só pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva veio de muitos pecados e trouxe a justificação. O pecado de um único homem fez com que a morte reinasse sobre todos. Porém, todos, quanto receberam o presente divino da graça e a dádiva da justiça, reinaram em vida, por causa deste único homem, Jesus Cristo. E foi na cruz que o Pai se revelou para toda a humanidade. E é por isso que Deus anuncia o fim desde o princípio. Ele sabia que Adão falharia. E é por isso que o último Adão, Jesus Cristo, veio para tirar o pecado do mundo. E é por isso que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai se não for através dele. Mas por que Deus aceitou o sacrifício do próprio filho, sendo que na lei de Moisés, Deus deixa de forma explícita a proibição de sacrifício humano? A única exceção que a gente vai entender é quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaque. E isso foi apenas uma prova de fé. E no fim, quem substituiu Isaque foi o carneiro. E isso reforça que Deus não deseja sacrifícios humanos, mas aponta para Cristo, o único sacrifício perfeito. Em Hebreus 10 vai dizer: ele cancela o primeiro sistema em favor de outro muito melhor. Neste novo plano, nós fomos perdoados e purificados pelo sacrifício de Jesus Cristo ao morrer por nós,